Fechar os olhos para o mundo e abrir os olhos para Deus. Fechar os ouvidos para o mundo e abrir os ouvidos para Deus. Porque a palavra de Deus, ela é única. Mas sofrer a perda de um filho não tem como medir a dor. E o que me dá força para continuar é Deus. Deus que me dá força. Eu falo que é difícil, é a dor pior que um ser humano pode ter, mas que tenha fé também, porque existe um Deus que ajuda a gente a superar, né, a passar por isso, porque a gente tem que acreditar que um dia lá na glória a gente vai encontrar com os entes queridos nossos que já se foram. E é isso, eu acredito assim, que um dia eu vou encontrar minha filha, que a gente ainda vai se abraçar. E a força que a gente acha para viver nesse mundão aqui é só Deus mesmo. Não existe outro caminho, não existe outra solução, não. Para te dar força, coragem e fé, somente em Deus. Hello, vidas! Bom dia, boa tarde, boa noite. Cheguei, como é que vocês estão? Tudo bem? Que Deus abençoe, ilumine e proteja a vida de vocês todos os dias e todas as noites. Que nenhuma palavra negativa tenha poder sobre a tua vida, a tua casa, tua família, o teu emprego e tuas promessas. Que toda e qualquer palavra que foi demandada negativa sobre a tua vida perca poder hoje. Que toda e qualquer maldição demandada sobre a tua vida perca poder. Pois o Espírito Santo de Deus e o nome de Deus é único, onipotente, onipresente, onisciente e salvador de todos os nós. Ai, gente, falei rápido, né? Tomara que vocês entendam, mas depois vocês ouvem de novo, vocês voltam, né? É com muito prazer que eu venho mais uma noite aqui, ou mais um dia, ou mais uma tarde, não sei que hora você está assistindo esse vídeo, depois você comenta aí pra gente saber. Tomar um pouquinho do seu tempo e levar a palavra de Deus para vocês. E não só isso, mas também trazer mais uma pessoa que tem uma história de vida para poder contar e compartilhar com vocês. Pois vocês não estão só na jornada que vocês vivem, nenhuma dor é menor que a outra, nenhuma tristeza vai ser menor que a outra, ou maior que a outra. Mas que vocês entendam que sem Deus a gente não seria ninguém, que o nosso alicerce vai ser sempre Ele, em todas as nossas vidas. Aliás, em toda a nossa vida, né? Em todos os nossos momentos. A palavra que eu tirei aqui foi a de Jeremias, que fala sobre a inutilidade da falsa religião. Esta é a palavra que veio de Jeremias por parte do Senhor. Fique junto à porta do templo do Senhor e proclame esta mensagem. Ouçam a palavra do Senhor, todos vocês de Judá que atravessaram estas portas para adorar ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Corrijam sua conduta e suas ações e os farei habitar neste lugar. Não confiem nas palavras enganosas dos que dizem, este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações, e se de fato tratarem uns aos outros com justiça, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, não derramarem sangue de inocente nesse lugar, e se vocês não seguirem outros deuses para a sua própria ruína, então eu os farei habitar nesse lugar, na terra que dei aos seus antepassados, desde a antiguidade para sempre. Ou seja, nessa passagem de Jeremias nós podemos ver que mais uma vez Deus oprime as ações que a gente toma e às vezes as palavras que a gente ouve e obedece. E as pessoas que às vezes a gente acaba idolatrando ou achando que é perfeito, é maravilhoso, bom, nós devemos seguir aquilo ali porque aquilo faz bem para nossas vidas. Nós devemos, mais uma vez eu falo, fechar os olhos para o mundo e abrir os olhos para Deus. Fechar os ouvidos para o mundo e abrir os ouvidos para Deus. Porque a palavra de Deus, ela é única. Ela foi colocada em um livro para poder ser passada de milhões e milhões de anos, gerações e gerações, centenas e centenas de anos, e não foi à toa. É porque Deus sabia o propósito e Deus sabia de quem eram as pessoas que iriam habitar na terra e qual o poder que elas poderiam levar para a vida de outras pessoas, de destruição, um poder de levantar, de abaixar, de destruir, de levantar e abaixar e destruir milhões e milhões de vezes. Então, assim,
Nós sabemos que nós temos governantes, nós sabemos que nós temos pessoas a quem a gente entende que são pessoas do bem, mas ainda assim, a palavra de Deus ela vem em primeiro lugar. Então devemos primeiro seguir a dele, para depois seguir a do humano. Porque a palavra do humano pode ser falsa, mentirosa e enganosa. Então abram os olhos para o Espírito Santo de Deus, abram o coração, que ele pode ser muito enganoso para Deus e não para o mundo. E é isso. Agora continuamos por aqui. Eu venho trazer para vocês hoje uma pessoa muito, muito, muito especial para minha vida e para a vida de muitas pessoas que a conhecem. Vocês já viram ela, mas vocês não conhecem a história de vida dela. E eu achei importante trazer ela porque todo mundo conhece, é igual eu falei, todos que passam por aqui, todos têm a visão de uma pessoa, mas você não conhece a história dela, você não conhece o passado, por onde passou, por onde andou, o que sofreu, o que não sofreu, e o que Deus fez na vida da pessoa para que ela pudesse estar ali firme e forte diante dos dias de hoje. E é com muito prazer, amor, carinho, e dessa vez eu não posso chorar, porque olha essa véia, é muito importante para mim, que eu trago para vocês a vovó Cláudia. Seja muito bem-vinda, vovó Cláudia. É um prazer estar aqui com você. Quase que não veio, tá? Ai, meu Deus do céu. Mas, pois é, estamos aqui. Ela tentou fugir de mim, gente. Ela falou, você vai. Não, eu vou não, que não sei o que. Né? Cheguei lá, buzinei horrores. Ela não saiu. Tive que entrar lá dentro e trazer a amarrada. Senão não vinha, não. Tô falando pra vocês. Pois é, falar um pouco, né, de mim. Falar um pouco da minha história. Estamos aqui. Então vamos começar. Quem era a vovó Cláudia? Onde a vovó Cláudia? Eu falo vovó Cláudia porque a Estela chama a vovó Cláudia. Agora não consigo mais chamar de outro nome. A vovó Cláudia de vovó Cláudia. Então, tipo assim, aí ficou tanto assim que agora todo mundo chama a dona Cláudia Nascimento de Almeida de vovó Cláudia. Meus amigos, todo mundo que conhece, que tem vínculo, que a gente só chama assim, né? E é isso. Mas me conte de onde veio, de onde nasceu, como foi sua infância. Nossa, é muita pergunta, meu Deus, vamos ver se eu lembro de tudo. Eu nasci no Mato Grosso do Sul e vim aqui para Rondônia com meu pai. Nós viemos para Ji-Paraná, aí ficamos lá minha adolescência toda, foi lá, daí eu me casei e vim aqui para Ariquemes. É isso. Daí você veio para Ariquemes. E aí o que você fez em Ariquemes? Com que idade você veio pra cá? Eu vim com 18 anos, na idade que eu casei, e fui morar no sítio. O que mais? Eu não sei falar de mim. Como não? Você vai contar? Uai, como assim? Meu Deus, como é difícil. Você foi morar no sítio com quem? Com quantos irmãos? O que faziam? Como Com meu foi? marido. Eu casei e fui morar no sítio. Aí lá nós ficamos uns 5 anos no sítio. Aí viemos para a cidade, aqui para Ariquemes. E aqui, meu marido foi trabalhar de serralheiro e eu do lar. Então, aí você morava no sítio, aí você pegou e conheceu o seu marido no sítio? Eu conheci ele em Ji-Paraná, daí aí foi casar, eu fugi. Naquele tempo era fugir. Aí eu fugi com ele pro sítio. E seu pai? Vai, depois que o pai fica sabendo, depois a gente vai atrás, o pai fez isso. E ele não isso. brigou, não? Briga. Eu acho que os pais brigam, o pai fica triste, ué. Pai nenhum quer que a filha foge. Quer que casa bonitinho, mas eu fugi. Aí você fugiu e daí vocês foram morar onde? Lá no sítio, na 55 da 421. Aí nós ficamos lá, aí eu engravidei do meu primeiro filho. Aí, depois de 1 ano mais ou menos, aí minha sogra faleceu. Aí eu fiquei sozinha naquele sítio lá com um monte de cunhado, cuidando. Aí eu novinha, só um filho e cuidando um monte de cunhado lá. Eles eram adolescentes também? Tinha adolescente, tinha criança. Aí foi barra cuidar daquelas crianças todas sozinhas. Mas foi por um tempo também. Logo eu saí de lá, daí eu vim morar aqui em Ariquemes. Aí ficou outra pessoa lá com as crianças.
Aí chegando aqui em Ariquemes, meu marido foi trabalhar de serralheiro e eu fui ficar em casa, cuidar de casa, cuidar das crianças. Aí você teve mais 2 filhos. Eu tive mais 2 filhos e aí com uns 10 anos de casamento, aí meu marido faleceu. Eu tive que cuidar das crianças sozinha. As crianças tinham quantos anos? A caçula estava com 5 anos, a outra com 7 e o menino com 8. E vocês moravam em casa alugada? Como é que era? Não, era casa própria, uma casinha bem simples lá no setor 9. Mas aí eu não queria ficar lá, que eu não gostava de lá. Daí eu, com o seguro que eu recebi do acidente, eu comprei a casa lá no setor 2. Aí mudamos pra lá. Aí lá as coisas começaram a se ajeitar. Comecei a trabalhar fora, as crianças estudando. Aí eu vendi a casa lá do 9 lá de baixo. Sim, aí você foi trabalhar no quê? Porque você nunca tinha trabalhado. Nunca tinha trabalhado fora. Daí eu fui trabalhar de doméstica na casa dos outros. Uhum. Aí fiquei um tempo trabalhando doméstica. Aí saí da doméstica, fui trabalhar de zeladora em firma. Aí ficava 5 anos numa firma, saía de uma firma e ia para outra. Sempre na mesma função. Sempre a mesma função, de zeladora. E como que era cuidar de 3 crianças sozinhas, sustentar uma casa e fazer tudo? Um sufoco. Pra minha época que eu passei por isso, foi difícil, muito difícil mesmo, porque eu não tinha apoio de ninguém. De ninguém, não tinha pai, nem mãe, nem tio, nem ninguém por perto para dar um apoio, era eu e eles. Foi muito difícil mesmo. Hoje, quando eu vejo uma mãe sozinha para cuidar de um filho, sendo que a criança tem até pai, mas o pai não tá nem aí, eu penso o quanto é difícil. É difícil, difícil mesmo. Mas graças a Deus, nós venceu. Deus deu força, a gente venceu essa luta. Tá tudo aí criado. E quando ficava um doente, você sabendo que tinha mais 2, tinha que trabalhar e tinha que fazer tudo? É que Deus abençoou nessa parte que meus filhos sempre foi bem saudável. Aí ele já grande que precisou de médico, um dentista, alguma coisa assim. Daí eu já estava trabalhando na empresa, era uma empresa boa. Aí eu tinha condições de levar isso no médico. E depois dele já grande, assim, você chegou a casar de novo? Tive alguns relacionamentos, tentei. Depois que eles cresceram, que eu vi que quando as minhas meninas eram pequenas, eu tinha medo de arrumar um companheiro. Tinha medo por elas. Aí quando elas cresceram, aí eu tentei, mas não deu certo porque eu já estava acostumada a viver só. Só eu e eles, aí não consigo mais conviver com uma pessoa. E desses assim. relacionamentos, qual foi... Porque sempre tem o melhor e o pior. Qual que foi o pior? Jesus. O pior... É, porque a gente vai convivendo, tendo vivência com as pessoas, aí, né? Sempre tem um que vai falar, é melhor, ou deu certo, não deu. Nem Não precisa falar nome não, tá? Não se preocupe não. Não foi nem essa pessoa que você pensou aí. Hum. Não pode falar nome? Se você quiser falar, pode. Não, uma pessoa que gostava de pescar, que gostava de sair para dar beber uma cervejinha. Ali foi ruim, hein? Foi ruim pra caramba. Nossa Deus. A pessoa não gostava de trabalhar. Ainda por cima gostava de beber uma cervejinha. E safada ainda. Aí Daí não você dá, tinha que né? trabalhar, tem que estar sustentando tudo. Aí ali não deu, não. Então, e daí como que foi o relacionamento? E por que terminou? Pois é, que nem eu tava falando, ele gostava muito de beber e eu não tava afim de passar por isso. Aí eu
saí para trabalhar. Quando eu cheguei, aí nós terminou. Daí é para ele procurar rumo dele. Aí ele me deixou completamente largada lá. Ele levou o fogão, levou todas as coisas dentro de casa, deixou sem nada. E eu tive que me virar nos 30 para poder comprar tudo de novo. Oh, Jesus amado. Aí você foi lá e comprou tudo de novo. Tudo de novo. Sem fogão, sem bomba no poço, sem nada. Até a bomba do poço levou. E daí pra poder comprar tudo isso de novo, tem que manter casa, tem que manter filho, pagar a conta. Tudo no crediário. Graças a Deus eu sempre pude comprar as coisas no crediário. Graças a Deus. Tenho o nome limpo na praça, senão eu tava enrolada. Vamos pro próximo relacionamento. Aí tá, aí você pegou e terminou o relacionamento, como levou até a bomba do poço embora. Aí depois teve que comprar tudo de novo. Tive que comprar tudo de novo. Você vê a que ponto chega o ser humano. Diz que é na hora da raiva que faz isso. Diz que ama, faz tudo, isso, aquilo, outro, dá o mundo. Aí pega e vai lá e faz uma dessa. Faz uma presepada dessa. Mas aí o tempo passou, daí como eu achei que eu poderia ter um novo relacionamento, lá vou eu de novo. Tentar mais uma vez. Aí esse foi bonzinho. Foi bonzinho porque... Foi bonzinho, porque a gente tentou relacionamento e não deu também. Ele estava se metendo na vida dos meus filhos, eu não gosto que se mete na vida dos meus filhos. Meus filhos é tudo pra mim. Na educação dos seus filhos? Ele não mexe com meus filhos, não. Nem com meus filhos, nem com meus netos. Aí ele estava se intrometendo demais na vida dos meus filhos. Aí eu falei assim, rapaz, não vai dar certo não, esse moço ficar se metendo assim, não. Aí eu terminei com ele, falei pra ele que não dava mais certo e tal. Daí ele foi embora. Ele foi embora, levou as coisas tudo de novo. Lá vou eu ficar sem nada, tudo de novo. Mas ele levou as coisas que era dele, não sua. Não, eu dei coisas minhas também pra ele poder ir. Mas peraí, aí você tinha acabado com o outro, aí você pegou, foi lá e comprou tudo de novo. Tudo de novo. Era tudo seu. Tudo mesmo. Aí você pegou, arrumou outra pessoa e a pessoa foi pra sua casa. Aí o que você fez com suas coisas? Um pouco das minhas coisas ele levou. Porque nós ficou 2 anos juntos, aí ele falou assim que se fosse na justiça, que ele ia ter direito, não sei o que, não sei o que. Eu falei assim, direito em quê? Sendo que você veio pra minha casa, já tinha casa, tenho tudo. Aí, só pra me livrar dele logo, eu peguei e falei assim, pega o que você quiser aqui dentro de casa, mas sai. Aí ele saiu, aí foi embora, era de tarde quando ele foi embora. Daí quando foi à noite ele voltou na minha casa. Daí eu falei, mas o que foi? O que tu quer? O que tu esqueceu? Ele falou assim, vem pegar a carne que eu esqueci no congelador. Meu Deus do céu, eu não acredito que eu tô falando isso aqui. E levou a carne que tava no congelador. Ele levou a carne que tava no congelador. Ai meu Deus, aquilo lá foi pra mim rir com meus filhos. Falei, meu Senhor amado, eu não nasci pra tal do casamento não, que eu só arrumo só esse tipo de bênção. Aí você foi lá, aí lá vai você, compra tudo de novo. Eu comprei tudo de novo, tô com meus treinos tudo novinho dentro de casa, mas casamento mesmo, não vou arrumar mais não, senão vai levar minhas coisas tudo embora de novo. Ai, Deus. Mas quem que arruma esses casamentos pra você? É o povo que aparece do nada ou por os amigos que Não, empurram? sempre é uma amiga que apresenta o fulano, que ele é bonzinho, que não sei o que, blá, 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 blá. E a gente fala, rapaz, não tô fazendo nada mesmo, vou ver se esse pessoal é bonzinho mesmo. Aí quando vê não é nada. Bonzinho no começo tudo é flores. Aí dali um tempo já eu era, minha amiga. Mas é convivendo com as pessoas que a gente sabe quem é, né? E depois disso não dá um frio na barriga não, de encontrar outra pessoa e... Eu acho que eu não vou mais passar por essa situação. Eu acho não, eu tenho certeza que eu não vou mais passar por isso. Primeiro porque
não tenho mais intenção de casar, de arrumar ninguém. Não só pelas decepções que eu tive amorosa, é porque eu não quero mesmo. Tô bem, tô em paz. Eu sozinha na minha casa, saio a hora que eu quero, tô tranquila, vou pra igreja o dia que eu quero. Não tem ninguém para estar me perturbando. Superei todas essas coisas. Quando eu lembro assim, eu faço é dar risada. Viu? Como é que não ri dos trem desse? O cara levanta a carne da coisa. Ai, gente. Quando eu lembro disso, eu dou risada e lembro quando Deus é bom na minha vida, que me livra de cada coisa, de cada enrosco que eu arrumo. Às vezes a gente acha que agora vai dar certo. Sim, foi o que eu achei. A gente aposta, fala assim, nossa, agora vai dar certo. Aí chamei ele para ir para a igreja comigo, ele foi. Eu falei, opa, esse aqui vai dar certinho. Indo para a igreja comigo, mas não deu. Era só uma farsa. É. Ele se disfarça de todo quanto é jeito para enganar. Mas ao longo dessa sua vida aí, desses relacionamentos aí conturbados aí que só Jesus na causa, falei até a carne do congelador. Depois o povo rindo disso. Certeza que alguém já passou por um perrengue desse. Mas ao longo disso, agora voltando lá atrás, que a gente vai tocar numa ferida. Tomara que você esteja à vontade para conversar em relação a isso. Você falou que tinha 3 filhos. Sim. E me conta o que aconteceu com a sua filha do meio. Então, eu nunca estou pronta para falar sobre esse assunto. Nunca. Pode passar 1000 anos. Eu nunca vou estar pronta. Mas é bom falar. Eu criei meus 3 filhos, lindos, maravilhosos. E quando minha filha do meio estava com 18 anos, ela se foi. Ela era muito linda, muito animada. Ela que animava todo mundo por perto. Aí o dia que aconteceu tudo, ela saiu de casa. Aí eu disse, filha, não vai. Ah, mãe, eu vou porque isso foi em dezembro de 2008. Aí ela falou assim, ah, mãe, eu vou porque agora em dezembro, no finalzinho de dezembro eu já volto a trabalhar. Porque ela tinha que repor o material, ela trabalhava na loja, vendia material escolar, então em dezembro já tem que estar trabalhando, repondo material para o ano letivo seguinte. Aí ela olhou, saindo no portão, ela olhou para trás e falou, tchau, mãe, eu te amo. Tchau, filha, vai com Deus. Foi a última vez que minha filha falou, saiu de casa. Saiu e não voltou mais. Eu não sei como que aconteceu. Ela foi dormir na casa de uma amiga dela. E a casa da amiga dela pegou fogo. E minha filha ficou lá dentro. E tava eu e a irmã dela mais pequena, aí fazendo compra para o Natal, eu e a caçula, nós fazendo compras, feliz, se divertindo e escolhendo coisas. Aí o telefone tocou, eu atendi e eles disseram assim, você tem uma menina assim, assim? Tem. Ela tá aqui no hospital, o caso dela é grave. Eu falei, vocês devem estar enganados. Não é ela, não. É ela, sim, vem pra cá, pro hospital. Quando eu cheguei no hospital, era minha filha que tava lá. Com queimadura de 3º grau. Aí começou a correria. Mas a casa pegou fogo e não tinha ninguém pra ajudar? É uma coisa que eu acho que
eu não sei nem explicar o que aconteceu ali. Só Deus mesmo que sabe. Eu acredito que muita gente sabe o que aconteceu ali. Mas eu prefiro não falar o que eu acho que aconteceu. Aí ela não tinha ninguém por perto para ajudar. Ela pediu ajuda e não tinha ninguém. O estranho é que a dona da casa saiu, o filho dela saiu e fecharam a casa por fora. Ficou só minha filha lá dentro. E quem prestou socorro para ela na hora? O vizinho da esquina, o vizinho que escutou o fogo, né? E ela chegava na janela, janela com grade, não tinha como ela sair, porque tinha grade na janela dela, gritava. E o barulho do fogo, aí o vizinho da esquina correu lá e quebrou a parede, que era de concreto, e tirou ela, daí chamaram a ambulância para levar ela para o hospital. Aí você foi pro hospital porque te ligaram? Aí eu fui pro hospital porque me ligaram. Aí ela já foi direto para Porto Velho também. Aí eu fui com ela para Porto Velho. E lá ela ficou na UTI. 8 dias na UTI. Aí eu passei o Natal lá dentro com ela, dentro do hospital. E ela bem ruim mesmo. Ficou em coma induzido, mas estava em coma. Aí eu conversava com ela. Aí bem em frente ao hospital tem uma igreja. Daí eu saía do hospital e ia para a igreja. Daí o médico tinha falado assim para mim: ó, mãe, se ela sobreviver vai ser um milagre, mas se ela sobreviver ela vai ser dependente do aparelho para respirar, porque os órgãos respiratórios dela estão muito prejudicados e ela vai ficar com cicatrizes profundas. E minha filha era muito linda, linda mesmo. E eu sei que ela não ia se conformar se ela sobrevivesse naquela situação que ela estava. É que nem eu disse, eu saí do hospital, fui para a igreja e orei. Falei para Deus que eu amava minha filha, mas se fosse para ela ficar com sequela do jeito que o médico falou, se Deus achasse melhor levar ela, podia levar. Foi com umas 2 horas mais ou menos depois que eu orei, porque eu saí do hospital, fui para a igreja, da igreja fui para o apartamento que eu estava, na casa de uma conhecida lá em Porto Velho. Umas 2 horas depois que eu cheguei na casa lá, daí o hospital me ligou falando que ela tinha falecido. Essa é a parte mais triste da minha vida. Não existe nenhuma dor que eu já passei na minha vida que seja maior que essa. Já perdi meu pai, que era pai maravilhoso, pai amigo, pai amoroso. Sofri, mas sofrer a perda de um filho não tem como medir a dor. E o que me dá força para continuar é Deus. Deus que me dá força. Desde que quando aconteceu tudo, eu busco força em Deus. Eu fico até engasgada porque eu sei da história toda, então a história não causa na gente só tristeza, causa revolta também, porque a vovó Cláudia não quer falar, mas se eu posso falar. A Iciane, ela foi vítima de assassinato. Ela saiu com a amiga dela. A amiga dela, então, eu vou contar a história porque a impunidade da justiça no Brasil, ela é absurda.
E as pessoas, elas deviam ser punidas por tudo que elas fazem. Hoje, pelo estudo que eu tenho, é claro que aconteceu naquela época, só que a dor que a gente estava sentindo era tão maior que a gente não sabia para onde correr. Ela foi vítima de assassinato porque ela saiu com a amiga dela e a Riciane nunca ficava sem telefone pra nada. Pra nada. E ela teve uma discussão com essa amiga dela por causa de um namorado, porque ela namorava um menino e a menina queria porque queria o namorado dela. Eles acabaram até terminando por causa disso. E a menina investia muito no rapaz, porque queria, e sempre foi uma inveja. Por isso que eu falo, a amizade da gente, ela tem que ser selecionada, tem que ser a dedo e saber quem você coloca na frente da tua casa, dentro da tua casa. E a Riciane, ela era uma pessoa que ela tinha um coração tão bom que todo mundo pra ela era amigo. Passasse a pessoa mais imunda da face da terra, assim, ela não via maldade nas pessoas. E por não enxergar maldade na pessoa, ela não enxergou naquela pessoa em questão. E elas ficaram brigadas e do nada essa amiga dela pegou e veio conversar com ela, pedir desculpa, etc, não sei o que. E ela sempre acreditando, né, nas pessoas, na bondade das pessoas. E nessa noite elas saíram pra se divertir e ela foi dormir na casa dessa amiga dela. Essa amiga dela tinha um filho de 3 anos. 4, não sei. E o caso como aconteceu foi absurdo, porque hoje, eu tendo os dados, tipo assim, de tudo que aconteceu, foi usado um líquido inflamável para jogar em cima dela, não se sabe se foi álcool, se foi alguma outra coisa. O telefone dela foi encontrado com o chip virado do lado contrário, para não receber nenhum tipo de chamada, até que foi tentado fazer ligação, não foi? E ninguém conseguia falar com ela até então, porque já tinha dado 9 horas da manhã e ela nunca ficava sem aparecer tão cedo em casa, nem dar notícias. E o fogo não começou diretamente no cômodo que ela estava, mas no cômodo ao lado, por um sofá ou algo assim. E para ter começado, alguém teria que ter ateado fogo naquele sofá. Não teria como, vai pegar fogo sozinho. Então, assim, ter muita divergência de informação quando a pessoa que era proprietária da casa falou, meu filho estava brincando e colocou fogo, mas depois já falou que o filho não estava lá. Aí depois já uma coisa e outra, tipo, foi aquele cúmulo de informação que não batia. E a gente sabia quem era o culpado da situação. E no fim de tudo isso, para ter um resumo mais básico, é uma mãe que perdeu uma filha, é uma pessoa que passou impune e depois ainda passou por coitado, porque ajudaram a reconstruir a casa, ajudaram a reformar tudo, ganhou um monte de móveis, um monte de coisa, um monte de não sei o quê. Só que ninguém vê a vida que foi perdida ali. Então eu falo, a gente nunca vai conhecer alguém de verdade enquanto a gente estiver vivo. Você nunca sabe a capacidade de ninguém que está do teu lado enquanto você estiver vivo. Nunca. Porque as pessoas, elas são inescrupulosas ao ponto de achar que um relacionamento seria o ápice para poder acabar com a vida de outra. E o que mais revolta é que enquanto a gente estava velando a Riciane, o rapaz que estava com ela, que era namorado dela, recebeu a mensagem da abençoada, que se diz, eu vou falar abençoada, né? Que Deus tenha misericórdia da alma dela, mas que Deus coloque a mão e que seja feita a justiça por ele, já que a justiça da terra não foi válida, falando que mais nada impedia ele de ficar junto. Então, assim, aquilo ali era uma prova crucial do que ela havia feito. E tanto eu quanto as nossas amigas, que estavam todo mundo ali, foi uma revolta absurda, a vontade que a gente tinha de, sabe? E enquanto meses se passavam e a dor se alastrava, ela estava lá sorrindo, linda, maravilhosa, se achando a perfeita. Infelizmente, ela vai ter que pagar um preço um dia. E ela tem filhos. Ela teve mais filhos. E é dolorido. Não só saber que a gente perdeu a amiga, não só saber que a vovó Cláudia perdeu uma filha, mas se você tem um filho, por mais dolorido que seja, você fala assim, teve uma doença e meu filho aconteceu isso, e não teve o que fazer, houve uma luta ali, ok. Mas quando você sabe que seu filho
por ser uma pessoa boa e acreditar na amizade, acreditar nas pessoas e se destacar entre os outros, se torna vítima de pessoas monstruosas, é pior ainda. É o peso da impotência de não saber pra onde ir. Entregar na mão de Deus, igual a vovó Cláudia fez. Porque a justiça não foi feita, nem vai ser nunca. Porque anos já se passaram. Então é assim, é o agir de Deus na vida de todo mundo. Agora vocês entendem porque vocês viram no meu vídeo de Natal, a gente falando sobre Natal, e a vovó Cláudia falando que o Natal não era legal, que o Natal é isso. É porque todo mundo sempre carrega uma dor. A minha dor não é menor que a dela não é menor que a sua. A dor é única. O que transforma tudo é saber que em meio a toda aquela dor a gente tem pessoinhas que a gente ama, que a gente cuida, que a gente zela e que precisam da gente. Né, não, véia? Ué. Aí, por causa disso que aconteceu, eu temo tanto, assim, que nem com a minha neta, assim, com a Naomi. Aí eu tenho tanto medo das amizades delas, as influências de hoje em dia. Meu Deus do céu, se a gente pudesse trancar dentro de casa, colocar dentro de uma caixinha, de uma bola, bolha, assim. Ou então pesquisar cada amigo, falar, ó, esse aqui não presta, que ele dá de você conviver, esse aqui. Mas não é assim. Não tem como a gente proteger para sempre. A gente faz o que pode quando é criança, adolescente. Aí quando eles acham que já é dono da vida deles, aí fica mais difícil. Eu lembro da vez que a RCL pegou e saiu. Olha, a RCL é outra filha da vovó Cláudia. Aquela ali eu cuidava como se fosse minha filha. A gente ia sair, vamos comigo. A gente vai pra qualquer lugar, vamos comigo. Vamos pro forró, né? Porque a gente era adolescente, vamos comigo. E voltava comigo, não tinha opção não. Aí um dia eu peguei e falei, vambora, vambora. Aí deixei a abençoada lá na frente da casa dela, que eu morava pra baixo. E a abençoada pegou e fingiu que entrou pra dentro, olha, e sumiu. E sumiu uns 2 dias, não foi? Na casa dos amigos? Foi um dia. Foi? Foi. Não sei. E nós ligávamos pra essa menina e uma tal de Sara, era Sara, né? Sara atendia. E Sara não sei o que, não sei o que. E Sara daqui, Sara dali. E nós, cadê a RCL? Sei lá, mas tô aqui de boca, não sei o que. E essa tal de Sara, deixa ela com a gente. Menino, olha. Nós queríamos pegar essa Sara e arrebentar essa Sara no cacete. Aí o que aconteceu? A RCL chegou em casa. RCL de quantos anos? Não lembro mais. Tinha uns 18, 20? Não sei, não lembro mais quantos anos ela tinha. Por aí, 17, 18, 20, sei lá. Sei que essa menina chegou em casa, tava todo mundo, filho, sentado na área. Meu pai, a vovó Cláudia, meio mundo de gente, as amigas tudo preocupadas, que a abençoada com essa tal de Sara. Sei que a vovó Cláudia catou essa menina, deu uma surra nela. E sério, eu vou contar que você apanhou mesmo. Levou uma surra, sabe por quê? A nossa preocupação maior era, a gente já tava todo mundo vivendo um trauma. Tava todo mundo, não, até hoje, todo mundo fica assim, sabe? Com aquela preocupação de, eu tenho que cuidar de autoproteção, que tem que cuidar porque a gente não conhece as pessoas, jeito. Porque não sei o quê. Aí a menina some do nada, vai pra casa de amigo e pergunta pra onde que tava ela. Falou, eu deixei ela na porta de casa. Eu deixei na porta de casa. E a bonita pega e ia pro menino, rapaz, a vovó Cláudia bateu. Se ela não batesse, eu que ia bater, todo mundo era bater. Olha, pra ver se entrava no eixo, entendeu? E a autoproteção de mãe tem que ter assim. Você tem um filho, seu filho apronta. Ou será que o YouTube não vai derrubar isso, não? Desce o cacete! Porque Deus, Ele deu o dom da mãe ser mãe, de gerar uma criança, é porque ele sabe da capacidade de criar. Então desce o cacete. Não desse negócio de direitos humanos, de não sei o que não pode fazer, não. A partir da hora que você fica lá 9 meses carregando uma criança no teu ventre, que você amamenta, que você sustenta, que você cria, que você educa, você tem total autonomia pra descer o cacete, sim. Oxi, todo mundo apanhava, ninguém morreu. Agora, hoje em dia, ninguém pode bater em filho, não. Pode nem olhar que direitos humanos, como é que é o nome? Conselho tutelar, não sei o que, que não pode, não sei o que. Não, eu sou contra isso.
Educação tem que ser, eu converso. Lá em casa eu converso 1, 2, 3. Eu já falo, se eu levantar daqui, porque vai ser a quarta, aí o chinelo come. Porque, mas bater não educa. O quê? Se a gente não tivesse apanhado quando era adolescente, não ia ser um bando de vagabundo, igual tem um monte hoje. Porque tem um bando de Enzo, um bando de como é que é o nome de menina? Gente, esses nomes vocês colocam aí, uns nomes velho fresco, umas crianças velha fresca, que não pode nem tocar, que moleque bate na cara de pai e de mãe. Entendeu? Vocês não reprimir hoje, amanhã quem tá apanhando é vocês. E apanhando o próprio filho. Entendeu? Feminicídio, homicídio, tudo cídio, nem cídio aí, por quê? Porque pai e mãe não tá educando mais, fica com dó. Vocês têm dó? Se vocês não educam, o mundo educa. O problema é que o mundo não é mais o mundo de antigamente, que educava e colocava a pessoa na linha, não. Hoje a pessoa, ela pode sair santa de dentro de casa, ela volta pra dentro de casa marginal, traficante, prostituta, o escambau. Então não tem mais educação do mundo, que você vai pro mundo, você faz as coisas, você aprende e volta pra casa ensinado, não. Você vai voltar com uma bagagem negativa, entendeu? Achando que pode fazer acontecer, e não é assim não. Você concorda? Concordo. Meu filho mesmo, Ricardo, ele me abraça e fala assim, mãe, eu agradeço as peias que a senhora me deu, viu? Se eu sou o que sou hoje, foi a senhora que me deixou assim, a senhora que me soube criar. Aí eu falo, obrigada. Mas hoje não criam mais as crianças como antes. A educação hoje, os pais são muito negligentes com tudo. E o poder da negligência é entregar telefone na mão de criança para ela ter acesso à porcaria na internet o tempo todo. Imagina, você que é pai e mãe, você tem um filho. Aí você vai, entrega o telefone na mão da criança. Para ter acesso a meio mundo de coisas na internet. Mas assiste só YouTube é bloqueado. Tá. E o Safari? E o Google? Fica como? Tá bloqueado também? Me diz. E os outros meios de acesso? Porque a internet, ela é vasta, né? Então, assim, são milhões de janelas por onde qualquer pessoa pode entrar. Então, teu filho pode estar vendo meio mundo de coisa na aba anônima e você nem sabe. E nem vai ver. Por quê? Porque tá na aba anônima. Abriu, fechou, acabou. Não vai ter no histórico que tava ali. Aí cabe a você. Você quer entregar pro teu filho o quê? Qual a educação que você quer dar pro teu filho? Porque uma vez que você... Exemplo. Senhor. Você pega o teu filho, leva num ponto de droga. Pra ele ter acesso à droga. Você tá fazendo o que com ele? Sendo negligente com teu filho na educação dele, entregando ele pro mundo. Quando você entrega um telefone na mão do teu filho, que é uma criança, que é um adolescente que não sabe nem pra onde ir, que depende de você. Mas é pra mim ter contato. Você quer falar com teu filho? Compra o celularzinho daquele que só pega chip pra poder fazer chamada. Acabou? Quer ter contato? Faça contato. Mas eduque. Porque quanto mais janelas vocês abrem, menor é o tempo de vida útil. Menor é o tempo de educação. Menor é o tempo de família. Quanto menos a família existe, mais a internet vai existir. E maior vai ser o poder de destruição que ela tem na vida de vocês. E vocês não enxergam isso. Vocês não enxergam. Entendeu? Não é mais como antigamente, não. Que o pau torava e tava tudo bem, não. Que o pai chegava, descia o cacete, a mãe descia o cacete. Não vai, pronto, acabou. Não. Vocês entendem que existem limites que eles precisam ser impostos e que eles precisam ser obedecidos, porque não adianta você impor um limite e a pessoa não obedecer. Tem que ser sim, sim, não, acabou. Não. Tá certo, senhora. Aí eu carrasco, eu falo que eu apanhei muito, gente. Meu pai me batia horrores, eu pulava a janela pra ir pra... a janela do banheiro. Mas naquela época não tinha internet, não. Pulava a janela do banheiro, você acredita? Pra ir pra festa. Mas eu só queria ir pra festa dançar. Aí eu ia com as minhas amigas, dançava, voltava pra casa e dormir. Meu pai nem sabia como é que eu entrava e saía. Mas eu ia. Né? Coisa de adolescente. Então sejam amigos dos seus filhos. Você é amigo dos seus filhos, né? E da sua neta também, né? Demais. Nossa, eu amo aquela menininha. Sei que em meio a tudo isso, a todo esse ponto de tragédia que aconteceu na sua vida, como é a vovó Cláudia hoje? Essa tristeza assim nunca vai passar. A gente lembra sempre, né? Mas não que eu vou ficar
me torturando por isso, ou me lamentando, ou alguma coisa desse tipo. Quando eu sinto assim que o pensamento triste quer invadir, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar. Mas eu não deixo me abater, não. Mas hoje a senhorita já tem netos para poder alegrar um pouco, deixar um pouco mais... Sim. Graças a Deus que Deus dá o dom da gente ser avó, ser avô. Gente do céu, é maravilhoso demais. Eles preenchem muito espaço no coração da gente. Acho que todo espaço, não é só um pouco, não. 100% os netos ocupam o coração da gente. Enche a gente de alegria. É a chance que a gente tem de amar outra vez é quando chegam os netos. Porque daí os filhos já estão adultos, não que você ame menos os adultos, né? Né? Mas uma criança é diferente. Nossa. Aí quando a Estela também fala assim, a vovó... você não viu o que ela falou pra mim? O quê? Ela falou assim, quem viu foi aquela menina, Andressa. Andressa que viu, ai que lindo que ela falou. Ela abraçou assim no meu braço e falou assim, você é meu amor. Aí eu... Ah, poxa. achei lindo. Ai, Aí Deus. a Naomi mesmo tá lá pra casa do pai dela, foi passar o final de semana lá. Aí ele que tá levando ela na escola. Aí hoje ela foi lá em casa pegar, ó, acho que um livro pra aula de amanhã. Quando ela me viu, ela veio correndo me abraçar. E foi nós duas. Eu correndo pro lado dela, ela pro meu lado. E aquele abraço tão gostoso que enche a gente assim. Nossa, não dá nem pra explicar. É muito bom ter neto, meu Deus. E qual seria a mensagem que você manda para tantas mães que talvez passaram ou estão passando por um aperto igual você passou assim? Eu falo que é difícil, é a dor pior que um ser humano pode ter, mas que tenha fé também, porque existe um Deus que ajuda a gente a superar, né, a passar por isso, que a gente tem que acreditar que um dia lá na glória a gente vai encontrar com gente querida nossa que já se foram. E é isso, eu acredito assim, que um dia eu vou encontrar minha filha, que a gente ainda vai se abraçar. E a força que a gente acha para viver nesse mundão aqui é só Deus mesmo. Não existe outro caminho, não existe outra solução, não. Para te dar força, coragem e fé, somente em Deus. Aí fica passando um filme na minha cabeça que vocês não entendem, fica passando um filme na minha cabeça que não é um filme tão bom assim, eu fico pensando. Né? Minha cabeça é uma máquina, vocês sabem disso, né? E meu HD ele é infinito, não acaba nunca. Vovó Cláudia, se você pudesse hoje fazer um pedido para Deus e ele pudesse realizar um pedido seu, qual seria? De verdade, mesmo que eu tenha vontade de ver minha filha, não seria esse, seria que todos pudessem ter um encontro verdadeiro com Deus e aceitar Ele como Salvador. Esse seria meu pedido, que Deus pudesse salvar todas as pessoas, principalmente os meus, que eu sei lá se é egoísmo meu, sei lá se é amor, sei lá o que é, mas principalmente os meus filhos, meus netos, meu cunhado, meu genro, a minha nora, meus amigos, meus inimigos, meus vizinhos, meus até tudo. os inimigos. Se existe, né? Meus tudo. Seria esse o pedido. Então manda agora a sua mensagem para aquelas mães que às vezes estão com o coraçãozinho amargurado e às vezes a gente acaba, no normal, né, das mães, discutem com os filhos e às vezes são até negligentes de não brigar um pouco com os filhos. Como você acha que elas deveriam agir? Porque só quem perdeu um filho sabe da importância de ter um filho e do que fazer para que a vida dele seja melhor.
Olha, eu acho que a melhor coisa é ser amigo do filho. Tem que ser amigo, mas não assim aquele amigo que é um amigo que pode corrigir, porque amigo de verdade é esse que pode corrigir, falar a verdade, dizer não na hora certa. Ai, meu povo, eu não sei mais nem o que falar. É porque é que vocês não entendem. Ó, se vocês entendessem o que passa na minha cabeça ela é um HD que ele não acaba nunca. Aí fica todas aquelas imagens passando na minha cabeça ao mesmo tempo. É como se eu voltasse lá no passado e estivesse vendo tudo, sabe? E no meu caso é diferente. Meu HD é limitado e fica um nó na garganta. Ai, gente, eu juro que eu queria que vocês conhecessem mais a vovó Cláudia, mas é que nem ela falou pra mim, ela tem as limitações dela. Mas eu vou resumir no básico. Ela foi uma mãe que criou os filhos sozinhos. Passou por relacionamentos, filhos de uma mãe abusivos. E eu falo abusivo mesmo, abusivo ao ponto de, sabe, a pessoa ter que levar tudo de casa e ela ficar com nada, ela ficar cozinhando em fogãozinho Improvisada de tijolo. improvisado de tijolo. Porque eram pessoas podres, imundas. Perdeu uma filha, ganhou vários netos, ganhou um monte de neto agora que chama ela de vovó Cláudia também. Que todo mundo gosta dela, igual a Bruna. Eu falei, amanhã a vovó Cláudia. Ela, sério, eu adoro a vovó Cláudia, que não sei o quê. Então, assim, ó, uma pessoa de uma luz tão imensa, tão absurda. Eu a adotei pra mim como mãe, se ela não quiser, o problema é dela. Ela não tem como fugir. É, a avó que a Estela conhece, que esses dias eu falei pra Estela, eu falei, não, sua avó chama Maria. Não, a sua avó é Maria, a minha é vovó Cláudia. Então, assim, se vocês conhecessem o tamanho do coração dessa pessoa de verdade, vocês pegavam assim, cortavam assim, de tão fofo que é. E eu juro que eu queria trazer pra ela poder contar a história dela, mas ela não conta, eu tenho que contar, e depois quem chora sou eu. Porque quanto mais eu falo dela, mais eu choro, porque eu sou uma banana. Mas é isso, meu povo. Não tem muito o que falar, não. Só que é uma mulher incrível que passa por batalhas absurdas. E eu quero que vocês aprendam com ela, porque ela fica quieta assim, encafada, não. Vocês aprendam com ela que desistir é uma opção. Mas nunca deve ser escolha da gente, né? Então, assim, sempre vai ter opção lá pra você desistir de tudo. De acabar com tudo, e de fazer tudo, e de jogar tudo pro ar, de achar que mais nada tem importância. Sempre vai ser opção. Mas a escolha quem faz é você. E é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe, ilumine e proteja a vida de vocês. Que nunca venha faltar o alimento, nunca venha faltar o de calçar, o de vestir. Que nunca venha faltar a felicidade, o amor, o companheirismo. Que nunca venha faltar a saúde e o bálsamo do Espírito Santo na vida de vocês. E mais uma vez, muito obrigada por dar esse espaço pra gente. E que a cada pessoa que passa por aqui, vocês aprendam um pouquinho mais. Do quanto Deus ele é misericordioso. E o quanto a gente pode aprender com todas essas pessoas que passam por aqui. Nenhum problema seu vai ser o maior do mundo. Vai ter sempre alguém com algo maior. Com uma dor maior. Com uma passagem maior. Mas é como eu disse. A escolha é sua. Opções tem. Mas quem faz a escolha é você. E é isso. Dá tchau, vovó Cláudia. Tchau. Tchau pra vocês. Tchau, Que ela não fala tchau, nada tchau, não. Ela tchau. abandona. Tchau.